Bem-vindos ao Cineclipes e hoje falaremos do filme Na Mira do Atirador. Se preparem porque lá vem os spoilers. Final de 2007, a guerra no Iraque está chegando ao fim, o presidente Bush declarou vitória e as operações de reconstrução estão em andamento. O sargento Matthews e seu observador, o sargento Isaac, são enviados para uma construção de oleoduto no meio do deserto iraquiano. Todos os americanos trabalhando no local foram mortos, então agora é missão deles encontrar o culpado antes de enviarem novos construtores. Os soldados se escondem atrás de um monte de arbustos e pedras para observar o local sob o sol escaldante, e 20 horas se passam sem que nada aconteça. Matthews começa a ficar impaciente e começa a pensar que não há mais soldados iraquianos, e considerando os corpos espalhados por toda parte, o local deve ter sido atacado por uma equipe que saiu após completar a sua missão. Isaac aponta que não há sinais, indicando um grande grupo se movendo por aqui, e aponta que, como todos os trabalhadores foram mortos por tiros na cabeça, isso poderia ter sido feito pelo lendário atirador profissional iraquiano, conhecido como Juba. No entanto, Matthews acha impossível alguém matar essa quantidade de pessoas em menos de 30 segundos. Eventualmente, Matthews finalmente fica cansado de esperar e desce para dar uma olhada de mais perto no local, depois de pedir a Isaac para cobri-lo. Isaac explica que sua mira está ficando embaçada e Matthews o provoca por não tê-la trocado mais cedo. Mas essa é importante para Isaac, porque costumava pertencer a um camarada caído. Então Matthews vai de corpo em corpo, procurando por pistas e começa a acreditar na teoria de Isaac, pois ele confirmou que todos morreram de tiros precisos na cabeça. Ele vai para o meio do local para descobrir a possível direção dos tiros, enquanto Isaac implora para que ele recue, mas de repente um tiro é ouvido e Matthews cai no chão. Ele sofre uma grande dor no abdômen. Desesperado em querer ajudar o seu amigo, Isaac corre em zigue-zague para evitar qualquer bala que esteja vindo, mas quando ele está prestes a chegar a Matthews, ele é baleado na perna. Isaac não tem escolha a não ser deixar Matthews para trás e correr para se esconder atrás de uma parede quebrada. Sofrendo no local, mas ainda vível, Matthews entra em contato com Isaac e diz a ele para chamar a base e pedir reforços. Primeiro, no entanto, Isaac percebe que sua ferida na perna está bastante ruim, então ele procede a amarrar um cinto ao redor dela para parar o sangramento. Então ele pega sua bolsa de rádio e tenta entrar em contato com a base, apenas para descobrir que não tem nenhum sinal no local, pois o atirador atingiu a antena. E de repente, Matthews entra em contato com ele novamente e pede que ele localize o atirador para que ele possa mirar nele, ignorando Isaac quando ele o avisa que o atirador notará qualquer movimento e atirará nele novamente. Isaac começa a fazer um buraco na parede com sua faca para inserir a mira, apenas para machucar a mão com algumas pedras caindo. Matthews então tenta alcançar seu rifle, apenas para desmaiar por causa da perda de sangue. Não querendo acabar como seu amigo, Isaac usa sua lâmina para remover a bala de sua perna, o que é um processo extremamente doloroso, então ele enfaixa a ferida antes de desmaiar também. Algum tempo depois, Isaac acorda quando ouve um ruído estranho vindo do seu ponto no ouvido. Acontece que é um oficial da base e Isaac imediatamente começa a relatar a situação e a implorar por suprimentos médicos. No entanto, ele começa a ficar suspeito quando o oficial faz muitas perguntas estranhas e, mais importante, ele pede para dizer a sua posição exata ou se levantar e disparar no ar, alegando que é para os helicópteros soltarem suprimentos com precisão. Isaac aponta que isso vai contra o protocolo e o colocará em perigo, e quando ele começa a prestar mais atenção nas palavras do homem, percebe que seu sotaque não é americano. Este é Juba, o atirador que invadiu as frequências de rádio para tentar armar uma armadilha contra ele. Isaac não cai nessa e o confronta, mas em vez de desligar, Juba continua a fazer as suas perguntas, alegando que quer conhecer Isaac melhor. Isaac tenta o rádio novamente, mas ainda não funciona. Juba insiste em fazer suas perguntas tolas, e quando Isaac se recusa a conversar novamente, Juba ameaça atirar novamente em Matthews, o que é arriscado, porque é uma chance de ele ainda estar vivo. Isaac concorda em conversar por um tempo e pede ajuda para começar, enquanto ele começa a desenhar um mapa no local da sujeira para calcular a trajetória da bala e encontrar a possível localização do atirador. Mas diz a ele que é apenas um cidadão iraquiano comum que quer salvar seu país e pede a Isaac que lhe fale sobre sua família. Mas Isaac fala que isso é algo muito pessoal. Então Isaac zomba do raciocínio de Juba, dizendo que ele está matando as pessoas que estão realmente tentando desenvolver o país, trazendo escolas, oleodutos e infraestruturas que impulsionarão a economia local. Isso faz Juba rir e ele explica que o dinheiro ganho aqui será enviado de volta para os Estados Unidos mais tarde. E com a medida que o tempo passa, Juba continua fazendo perguntas, mas Isaac continua se recusando a dizer qualquer coisa pessoal sobre si mesmo, fazendo com que Juba ameace atirar em Matthews novamente. Só que Isaac não acredita mais nele. Para provar que é perigoso, Juba diz a Isaac o nome do proprietário anterior da mira e que ele está morto, citando a provocação anterior de Matthews. Isso significa
explica que Juba tem ouvido suas conversas desde que chegaram. Usando sua mira, Isaac percebe que um dos homens mortos tem um rádio com ele e arrasta seu corpo até a beira da parede, mas nem mesmo usando um pedaço de madeira ele seria capaz de alcançá-lo sem se expor. Em seguida, Isaac tenta beber um pouco de água de sua garrafa apenas para descobrir que está vazia por causa de um furo nela, o que Juba confirma ter feito de propósito. Ele também admite que não perdeu nenhum tiro, ele especificamente mirou na garrafa, na antena e na perna de Isaac para colocá-lo em uma situação insustentável e fazê-lo morrer lentamente. Quando Isaac encontra a bala que tirou da perna, ele dá uma olhada mais de perto e começa a calcular o modelo de arma que Juba tem, fazendo algumas perguntas sorrateiras. Também chamam Juba de terrorista, o que faz Juba rir novamente, enquanto aponta que os americanos são os que entram ilegalmente em um país estrangeiro com armas prontas para matar as pessoas. Enquanto Juba fala, Isaac faz mais alguns cálculos e olha através de sua mira para finalmente chegar à conclusão de que Juba está se escondendo sob uma enorme pilha de lixo. Ele está sob essas duras condições há muito tempo, sem mencionar o calor avassalador, o que significa que esse cara é realmente um profissional. Juba nega ser o famoso atirador e mais uma vez afirma ser um homem iraquiano comum. Julgando pelo seu sotaque, Isaac adivinha que Juba deve ser um ex-oficial do exército dos Estados Unidos que os traiu, mas Juba também rejeita isso e explica que só mata pessoas que o atacam primeiro. Em troca, Isaac compartilha a história de como conheceu seu melhor amigo quando criança e como se alistaram juntos mais tarde como adultos. Logo, a desidratação e o cansaço começam a ter um efeito duro sobre Isaac, que cai no chão ao ouvir Juba dizer que vai pregar sua língua no peito dele. Em seguida, Isaac tenta enganar Juba colocando um casaco e um capacete em seu rifle e agitando-o sobre a parede, mas Juba não cai nessa. O que cai é o capacete, que cai dentro do outro lado da parede. Então agora Isaac não pode proteger a cabeça dele também. Um erro tão bobo é o ponto de mira e o faz chorar. Mais tempo se passa e Isaac fica desesperado o suficiente para tentar correr um risco. Ele corre em direção a um corpo deitado no chão e rouba sua bolsa e rádio antes de correr de volta para a parede, enquanto desvia de todas as balas que Juba atira imediatamente nele. Na bolsa, Isaac encontra água e alguns doces que ele devora imediatamente, mas infelizmente este rádio também não está funcionando. Juba também o castiga por este risco, atirando na parede e danificando bastante sua mira. De repente, Isaac ouve algum barulho vindo do seu ponto de ouvido e percebe que é Matthews, que ainda está vivo. Isaac grita a localização do atirador para ele e Matthews imediatamente pega um pedaço de metal para usar, para olhar para a pilha de lixo. Enquanto isso, Matthews se move extremamente lento para pegar seu rifle e Isaac mantém o atirador distraído, fazendo sua conversa fiada. E ele descobre que Juba costumava ser professor em Bagdá. Seus alunos foram mortos durante um ataque americano e ele decidiu se vingar. A parede atrás da qual Isaac está se escondendo são as ruínas da referida escola. Então Juba pergunta a Isaac por que ele continua carregando a mira danificada, mas como Isaac se recusa a responder, Juba ameaça atirar em Matthews novamente. Desesperado para salvá-lo, Isaac confessa que guarda a mira em memória de seu velho amigo, que morreu por causa de um erro que Isaac cometeu, e ele ainda se sente culpado. Enquanto isso, Matthews coloca seu rifle e mira cegamente na pilha de lixo, atirando em todas as balas que tem, enquanto Isaac também atira para fingir que o barulho vem dele. Quando Matthews está prestes a recarregar sua arma, Juba de repente atira de volta, acertando-o no ombro. Isaac pede a Matthews para rastejar em sua direção para encontrar segurança atrás da parede, mas infelizmente, quando Isaac se aproxima da borda para ajudar, Juba atira em Matthews na cabeça. Isaac tem que assistir ele morrer e finalmente enlouquece, dizendo que quer ir para casa. Juba informa Isaac que se ele realmente quer sair, então ele não vai atirar nele, mas Isaac está cético. Mais tarde, Juba pergunta a Isaac por que ele ainda está lá, apesar de a guerra já ter terminado. Isaac faz uma pausa por um momento antes de responder que está lá porque na verdade foi ele quem matou seu velho amigo. Acontece que ele acidentalmente atirou em seu parceiro atirador anterior enquanto tentava matar um inimigo. Isaac tem mentido para todos, dizendo que seu amigo foi morto pelos bandidos. Só que de repente, Isaac ouve algum barulho saindo do rádio e corre para verificar o sinal, ficando feliz em ouvir conversas acontecendo. No entanto, sua felicidade é efêmera, porque embora possa ouvir vozes, não consegue enviar nenhuma mensagem por causa do dano que o rádio sofreu. Para choque de Isaac, Juba se junta à conversa que ele está ouvindo e o homem usa o nome de Isaac para pedir ajuda. Isaac finalmente percebe que todo esse tempo Juba esteve invadindo as comunicações americanas, fingindo ser um soldado precisando de ajuda para atrair equipes de reforços para a área e matá-los facilmente. Isaac tenta interromper a conversa, mas sem sucesso. Algum tempo depois, Isaac acorda com a sensação dolorosa de um corvo picando em sua ferida na perna. Vendo que até mesmo os pássaros acham que ele já está morto, Isaac decide correr um risco e recuperar o rifle de Matthews usando uma corda e um graveto, então ele o mira na pilha de lixo. Nesse momento, os
helicópteros chegam à área e revelam a localização de Isaac sem saber que isso é uma armadilha. Querendo salvar os soldados que estão chegando, Isaac empurra a parede para fazê-la desmoronar, criando uma cortina de poeira que dificulta para Juba descobrir a localização de Isaac. Isaac começa a atirar nas pilhas de lixo sem saber se acertou ou não seu alvo. E então, para descobrir, Isaac finalmente se levanta de sua posição e ele fica chocado ao perceber que Juba não está usando essa chance para atirar de volta. Isso faz Isaac acreditar que matou efetivamente Juba. Logo, os helicópteros chegam e levam rapidamente Isaac em uma maca, dando-lhe imediatamente atendimento médico. Isaac tenta falar sobre Juba, mas não pode ser ouvido por causa do barulho dos helicópteros decolando. De repente, Juba começa a atirar neles, matando os soldados médicos um por um antes de atingir o piloto também. O helicóptero cai rapidamente e se choca contra o chão, matando instantaneamente Isaac e permitindo que Juba mantenha sua palavra. Tecnicamente, Isaac não havia sido baleado, então Juba invade novamente as linhas dos Estados Unidos e finge ser um soldado americano para atrair sua próxima equipe de vítimas. E assim termina mais um resumo aqui no Cineclipe. Se inscreve e deixa o seu like para mais vídeos todos os dias. Muito obrigado e até a próxima!